Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro Caminho para a Iniciação. Devemos dizer que este encontro nosso, Caminho para a Iniciação, é destinado a dar ideias, dar sugestões, indicar caminhos para aqueles que querem seguir o caminho da iniciação. Então, aqueles que estão assistindo esse caminho para a iniciação e quiserem seguir o caminho da iniciação, então é necessário se filiar a uma escola iniciática, Isso, evidentemente. Tem que se filiar, de qualquer maneira, a uma escola iniciática. E nós sugerimos, então, que as pessoas que têm esse intento, que se filiem à Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que é feito isso? Deve ser feito primeiro um curso preliminar, um curso básico chamado Grau Peregrino. É isso? Então, é só acessar a internet, é isso? Por lá, Eubiose, vai surgir uma série de opções, E é claro que a pessoa vai entrar no site oficial da Eubiose, vai ver localizar a sua cidade, o departamento ou representação que tem na sua cidade, vai entrar em contato e fazer o curso, Fazer o curso de peregrino, Agora, na maioria das vezes, acredito, por via remota, internet, mas logo, logo, com o tempo, deverá voltar para a atividade presencial. Alguns já estão voltando à atividade presencial. Então, está o convite para todos fazer o curso peregrino na Sociedade Brasileira, o grau peregrino, Na Sociedade Brasileira de Eubiose. Depois deste grau, existem mais 4 graus. 4 graus, sequenciais. Terminados esses 4 graus, então, o iniciante, que está caminhando para a iniciação, tem a prerrogativa de se filiar definitivamente à Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode ler as revelações do nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, pode participar de reuniões, conversar com todos os outros irmãos, etc. Sempre lembrando o seguinte, para que uma pessoa siga o caminho da iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola que siga rigidamente a ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. É o caso da nossa escola, A Sociedade Brasileira de Eubiose tem fundamento da teosofia de Helena Petrona Blavatsky e do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. E, em suma, é baseado na ciência iniciática das idades. Então, não é possível alguém... Isso não é o Walter que está falando, os mestres falam isso. O nosso mestre, o nosso professor Henrique José de Souza, fala isso também. Não é possível uma pessoa atingir a meta da iniciação por sua conta própria, pela internet ou conversando. Não. Tem que fazer parte de uma sociedade iniciática, porque ali, na sociedade iniciática, é congregada todo o conhecimento, de uma maneira correta, explícita, clara a respeito da iniciação. Isso é muito bom. E também, o nosso mestre sempre, faz tempo que eu não falo isso, vou repetir, algumas lives eu não falei antes, então vou repetir novamente, a eubiose segue a metodologia da tríplice iniciação eubiótica. Tríplice iniciação eubiótica, ou seja, para que haja iniciação, é necessário que haja uma atividade templária, uma atividade na escola e uma atividade no teatro. Ou seja, uma atividade templária no templo, com mantras ritualísticas, na escola, estudando os princípios básicos da universalidade, da filosofia transcendental cósmica, e no teatro, o que é? Pondo em ação todo aquilo que a gente aprende na escola e aquilo que intuitivamente nos é dado no templo. E isso também, isso é escola, o teatro também é realizado pela Sociedade Brasileira de Eubiose, através das reuniões, palestras. Além disso, a pessoa pode e deve também exercitar essa atividade do teatro na vida prática, comportando-se de acordo com os princípios da filosofia transcendental cósmica e possibilitando que outras pessoas tenham acesso a esses conhecimentos superiores.
Isso é muito importante. Então, esse é o recado que eu queria dar, inicialmente, com relação ao curso da eubiose. Eu quero dizer que esse encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, a base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza através da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade muito importante também é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era da Aquária, né? E para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, o encontro visa também trazer aspectos importantes para a reflexão que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio e era de aquário para formar uma nova civilização. Então, isso é muito importante. Sempre lembrando que todo conhecimento ele deve ser remeditado. Medita-se, sempre meditando sobre os conhecimentos, porque vai haver uma ampliação do conhecimento, porque a nossa consciência vai se ampliando com o tempo também, né? Aqui atrás eu tenho aqui o livro Aurora dos Deuses, foi lançado no ano passado. Na vinheta do programa, do encontro, tem as indicações para quem quiser adquirir, né? As indicações. E eu estou, inclusive, preparando o segundo livro, né, que eu devo lançar no ano que vem, também sobre um tema, continuidade deste tema, sobre filosofia transcendental cósmica. Aqueles que adquirirem, vai ser uma honra para mim isso, né? Uma honra muito grande. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui o nosso trabalho, né, que nós estamos encerrando, né, justamente da análise de pontos importantes da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Nós observamos aqui, nos últimos encontros, né, aquilo que a HPB falou, né, que seja qual for a sorte reservada ao trabalho dela, em um futuro distante, ela esperava ter provado muitos fatos importantes, e ela cita vários fatos importantes que nós estamos analisando. O primeiro fato já analisado, né, e isso pode ser visto em programas anteriores, né, já gravados no YouTube, né, a doutrina secreta não ensina o ateísmo, salvo no sentido expresso pela voz sânscrita nástica. É isso? Em segundo, ela admite um logos, um criador coletivo do universo, um demiurgo, no mesmo sentido que se fala de um arquiteto do universo. Então, segundo ponto, ela diz que existe um planejamento para a formação do universo, né? Um logos, né? Um demiurgo, um eterno, né? E na terceira parte ela nos fala a respeito dos Dianchorans. Ela nos dá que existe uma estrutura universal de seres de elevada consciência cósmica, mas seres que já passaram pela experiência humana, né? Pela experiência objetiva, estão lá possuidores de todo esse conhecimento na esfera física objetiva, né? Mas, na verdade, é claro que existe um duplo sentido no universo, né? Isso que o nosso mestre nos ensina. O nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele nos ensina que existe descida de vida energia e subida de vida consciência. Então, no universo superior, no além a caixa, existem seres de enorme consciência que já passaram pela experiência que nós estamos passando, né? E outras consciências que estão descendo, vindo do primeiro trono, descendo, que são justamente projeção das mônadas lá existentes, né? Se projetando para atingirem, através de uma descida energética, atingir o ponto mais denso da matéria física densa, para depois se elevarem em direção do seu destino, que é o conhecimento total, a consciência ampla, deífica, né? Então, claro que isso indica que nós temos Deus dentro de nós, né? Como Jesus falou, vós sois Deus. Deuses esquecidos, porque descemos daquela consciência superior até o plano mais denso, nos esquecemos da nossa origem, estamos retornando agora, através da evolução,
através desse estudo sequencial, dos vários planos, a nossa origem divina. É justamente aquilo que o nosso mestre, Augusto Mestre, Jesus o Cristo, nos ensinou na parábola do filho pródigo, a volta à casa do Pai. Também Jesus já nos falava isso através dessa parábola. Agora, o quarto ponto que a HPB aborda é justamente sobre a matéria. A matéria. Ela diz, em quarto ponto, a matéria é eterna. É o upadi. Upadi, em sânscrito, é corpo. Upadi significa corpo. É o upadi, ou a base física de que se serve a mente universal para nela construir as suas ideações. Por isso sustentam os esoteristas que não há matéria inorgânica ou morta na natureza. Veja bem, não há matéria morta ou inorgânica na natureza. Tudo tem vida. Que a distinção feita pela ciência entre matéria orgânica e matéria inorgânica é tão infundada quanto a arbitrária e irracional. Isso é um ponto muito importante já nesse quarto ponto. Não é isso? Então, a HPB diz, tudo no universo tem consciência. A ciência diz, não, a matéria é coisa inanimada, não é isso? O animal é irracional, o ser humano é o racional, não é isso? Mas, veja bem, pela filosofia transcendental cósmica, pela doutrina secreta, pelo HPB, e por isso que nós estamos apresentando aqui, quarto ponto que ela diz a respeito da doutrina secreta, né? Tudo no universo tem vida. Ou seja, uma poeirinha do deserto, se a gente pegar uma poeirinha de areia do deserto, Deus está ali dentro daquele grãozinho de poeira. Uma formiguinha, um inseto, Deus está ali dentro daquele inseto, daquela poeirinha, daquele bichinho. Né? Ou seja, Deus está em tudo. A base. Então, por isso que, inclusive, nós, principalmente, né, que Jesus fala, vós sois Deus. Então, um átomo, um elétron, um próton, tem Deus ali expresso dentro daquele átomo, daquele elétron. Né? Então, porque senão eu teria que imaginar outro sistema evolutivo, outro sistema de manifestação que não fosse esse que nós detectamos, que é justamente o monismo, né? Ou seja, o monismo e muito mais que isso, o processo manifestativo. Existe um estágio imanifestado, eterno, né? Eterno, e se manifesta através do nosso universo manifestado, né? E dá origem aos tronos e tudo que existe no universo, até a matéria densa. Então, a HPB diz que até um átomo ele vai atingir uma consciência maior. Ou seja, ela diz, tudo tem consciência no universo. Então, ela faz esse contraponto, ela faz essa diferenciação entre aquilo que a ciência acadêmica fala e aquilo que a ciência transcendental afirma. Né? Tudo tem vida impressa ali dentro, que é Deus. Né? Então, veja bem, é muito importante. Né? Então, ela diz que essa diferença entre matéria orgânica e matéria inorgânica é tão infundada quanto arbitrária e irracional. Seja qual for o pensamento da ciência, e a ciência exata é mulher volúvel, como todos nós sabemos pela experiência, o ocultismo sabe, ensina coisa diferente, como sempre o fez desde os tempos memoriais, desde Manu e Hermés até Paracelso e seus sucessores. Então, ela diz que a ciência é volúvel. Volúvel, a gente pode entender nesse sentido. A ciência é volúvel porque ela está sempre mudando. Né? Existem hipóteses, o cientista forma uma hipótese, depois, se ele conseguir provar essa hipótese, isso vira uma teoria. Mas essa teoria também não é definitiva. Não existem teorias definitivas, porque o avanço da ciência vai ampliando esse conhecimento, isso vai ampliando esse conhecimento e a ciência vai tomando novos rumos. Então, a ciência transcendental é uma só, ela é perene, a lei é justa e perfeita, ela tem um fundamento fixo, né? Que não se transmuda com o tempo, mas a ciência, o conhecimento vai se modificando. E, então, essa é a transitoriedade que existe no conhecimento científico acadêmico. Né? Assim falou Hermés, o 3 vezes grande. HPB, então, indica o
o Hermés falando, Trismegisto, né? Ó filho meu, a matéria evolve. Primeiramente era, porque a matéria é o veículo para a transformação. Vir a ser é o modo de atividade do Deus incriado que tudo prevê. Havendo sido dotada com o germe do que virá a ser, a matéria objetiva é conduzida ao nascimento, porque é modelada pela força criadora segundo as formas ideais. A matéria ainda não gerada não tinha forma, ela envolve tudo quanto é posta em ação. Então, veja bem essa ideia de Hermés Trismegisto também dizendo, né, que tudo evolui, se transforma e a matéria tem o germe de tudo aquilo que deverá ser atingido no futuro, né? A volta da consciência que está estacionada, que está obliterada, que está fechada no campo da matéria física densa, mas a consciência vai se ampliando até atingir a consciência deífica. Então, existe consciência em tudo, mas existem diversos, infinitos níveis de consciência. Aí sim podemos admitir. Na verdade, o universo é constituído por diversos níveis de consciência, desde as consciências mais discretas com as consciências mais evoluídas. Mas tudo é consciência. Tudo tem a consciência de Deus embutida ali dentro dos determinados campos de atividade do universo. Né? A excelente tradutora e compiladora dos fragmentos herméticos, doutora Anna Kingsford, consigna a explicação em uma de suas notas. Sempre lembrando, a HPB está falando da doutora Anna Kingsford. Né? Devemos salientar que a doutora Anna Kingsford foi, no século XIX, uma médica inglesa. Né? Aliás, veja bem, era muito difícil ter uma médica, né? Uma pessoa do sexo feminino, né? Como médica, era muito difícil. Geralmente eram homens, na maioria, né? Mas ela quebrou esse paradigma. Né? Ela foi uma das pessoas que já quebraram esse paradigma. Ela se formou em medicina. Tá? E foi presidente da Sociedade Teosófica, Teosófica em Londres. Fez excelentes trabalhos. Aliás, nós vamos abordar em determinado instante. No livro eu falo sobre determinados aspectos. Anna Kingsford analisa, inclusive, a questão da crucificação do Cristo, né? Essa questão do Cristo ter se tirado, Jesus, né? Jesus ter se descido com vida da cruz, ele não morreu na cruz. A doutora Anna Kingsford ela aborda todos esses assuntos e não só, veja, eu estou dando informações, vocês podem, inclusive, pesquisar na internet sobre a doutora Anna Kingsford, existem excelentes trabalhos delas publicados, né? E à disposição do público em geral. Né? Ela não só ela escrevia livro, mas ela tinha também clarividência intuitiva. Era muito intuitiva, ela via as coisas. Ela via as coisas. Tanto que, numa das suas clarividências, ela conta que viu a descida de Jesus da cruz, né? A descida de Jesus da cruz, né? Isso, e a sua recuperação na casa de José de Arimateia. Ela descreve exatamente a descida dele da cruz vivo e a sua recuperação que ele foi feita na casa de José de Arimateia. Depois ele se recuperou e foi para o Oriente, né? Morreu lá em idade avançada no Oriente, né? E numa das suas, eu estou falando sobre a Anna Kingsford, porque isso é uma boa referência para que as pessoas pesquisem na internet. Tem muito material na internet, né? Inclusive existe um site específico sobre a Anna Kingsford, é só pesquisar aqui, vão encontrar, né? E inclusive ela fala algo muito importante que eu achei extraordinário. Ela vê Jesus Cristo, né? Intuitivamente ela tem uma visão com Jesus Cristo. E, e Jesus Cristo, então, num determinado momento, ele fala para ela: você me vê como homem, mas eu não sou homem, eu sou mulher. Ele fala isso, né? Olha só uma coisa. Eu não sou Jesus, eu não sou um homem, eu sou mulher. Olha só. Então, ele tinha esse aspecto feminino. Por quê? Porque a Avatar é de Vishnu. O que é a Avatar de Vishnu? A mãe divina. Vishnu é a mãe divina. Então, ele Avatar de Vishnu, ele veio com aquela projeção feminina, né? E isso vai se prolongar no terceiro milênio, porque o terceiro milênio é um milênio feminino.
e que nos conduzirá. Eu não estou inventando isso, o nosso mestre fala isso, né? Nós estamos numa fase feminina da evolução, justamente propiciando a descida da mãe divina, a quinta coisa, né? A caixa, né? Para o mundo físico denso, né? E propiciando, então, a formação de uma nova civilização. Perfeito? Então, aí está sobre a doutora Anna Kingsford. Mas a HPB fala o que a doutora Anna Kingsford disse, né? Ela disse, o doutor Menard, um homem famoso na época, né? Observa que a mesma palavra em grego que significa nascer e vir a ser, vou repetir, doutor Menard observa que a mesma palavra em grego que significa nascer e vir a ser é a mesma coisa. A ideia é esta. O material que compõe o mundo é eterno em sua essência. Olha, o material que compõe o mundo é eterno em sua essência. Mas antes da criação ou do vir a ser, se acha em uma condição passiva ou imóvel. Era, portanto, antes de ser posta em ação. Agora vem a ser, evolve, ou seja, é móvel e progressiva. Então, isso ela deixa muito bem clara essa questão do imanifestado com o manifestado. É isso. Então, o imanifestado torna-se manifestado. Essas consciências descem, são projetadas para o mundo terreno, né? E ficam ocluídas, ficam oclusas, fechadas dentro da parte mais densa. Esquecem-se da sua origem divina, né? Esse é o grande mistério que a HPB indica, né? Também repetindo, é o grande mistério, a HPB diz, esse é o grande mistério que a humanidade deve destrinchar, deve entender, o mistério da manifestação. Por quê? Por que num determinado momento o imanifestado se manifesta e faz todo esse caminhar, né? Do manifestado inconsciente ou com consciência diminuída para uma consciência plena, superior. Isso é um grande mistério, né? Um grande mistério que deve ser resolvido. Né? E acrescenta a doutora Anna Kingsford, novamente, a seguinte doutrina puramente vedantina da filosofia hermética. Então, vamos ver que a doutora Anna Kingsford explica. Né? A criação é, por conseguinte, o período de atividade, o manuântara de Deus, que, segundo o pensamento hermético, ou de aquele que, segundo o vedantino, tem dois modos, atividade ou existência, Deus em evolução, Deus explícitos e passividade do ser, pralaya, Deus em evolução, Deus implícitos. Anna Kingsford falando. Hein? Ambos os modos são perfeitos e completos, como são os estados de vigília e de sono no homem. Fichte, o filósofo alemão, descrevia o ser, Sein, como uno, que só conhecemos por meio da existência, como múltiplo. Este ponto de vista é inteiramente hermético. As formas ideais são as ideias arquetípicas ou formativas dos neoplatônicos, os conceitos eternos e subjetivos das coisas existentes na mente divina antes da criação ou do vir a ser. Ou seja, ela deixa bem claro isso, né? Que nós temos falado isso frequentemente. Né? Tudo o que existe no plano físico denso é manifestação arquetípica, tem um arquétipo, né? Tem uma manifestação arquetípica. Então, nada que existe no plano físico denso deixa de ter um princípio criador, de um imanifestado. Não. Tudo tem a sua representatividade no imanifestado. É isso? Ou seja, o homem em si, o ser humano, não cria nada, não inventa nada, porque já está tudo criado, tudo inventado. A única coisa que o ser humano tem que fazer, e todos, não só o ser humano, mas os seres superiores também, é isso? E os animais o fazem de maneira inconsciente, é ser veículo desse arquétipo. É isso? Então, toda a consciência projetada no mundo inferior tem que ser veículo cada vez melhor desses arquétipos. Não é verdade? E esses arquétipos, inclusive, formam tudo, né? Formam as ideias, formam a ciência, formam a filosofia, dão origem às ideias, à evolução, é isso? Ao próprio gene, né? A parte genética não é simplesmente um choque entre
fatores orgânicos e orgânicos na parte física densa, como a ciência imagina, simplesmente não, é descida de arquétipos, arquétipo para o mundo físico denso. E também esses arquétipos são trazidos através de seres de inteligência, de consciência superior, né? Seres com consciência superior, eles descem ao mundo e trazem esses arquétipos, justamente que dão uma conotação genética para a evolução da humanidade. Isso a gente pode citar a queda dos deuses, né? Isso, ou seja, a queda a queda dos anjos, né? Citado inclusive na Bíblia antiga, né? A queda dos anjos, né? A queda dos anjos não foi simplesmente uma queda em si, foi trazida, foi um processo para trazer os arquétipos evolutivos necessários para a formação do quê? Da tríade superior. Então, a tríade superior, ela foi a função, o funcionamento da tríade superior foi determinado pela queda dos anjos. O que os anjos? O que são os anjos? É justamente a hierarquia luciferina, a queda de Lúcifer na matéria. Lúcifer como projeção do quinto senhor, né? Então, ele caiu com os seus anjos, né? Toda a hierarquia luciferina e trouxe para o ser humano a possibilidade de ativação da tríade superior. Então, vem com um assunto extremamente profundo, trazido aqui por HPB, Helena Blavatsky, e pela doutora Anne Kingsford, né? Ou seja, na filosofia de Paracelso, HPB Blavatsky fala. Agora, Paracelso falando, hein? Todas as coisas são o produto de um esforço criador universal. Nada existe morto na natureza. Tudo é orgânico e vivo, e por isso o mundo inteiro parece ser um organismo vivente. Veja bem, nada é morto na natureza, tudo tem vida. Uma pedra tem vida. Uma pedra tem consciência. Pessoal, uma pedra tem consciência? Tem consciência de pedra. É uma consciência de pedra. Veja bem, no mundo orgânico, no mundo da química, isso não acontece de maneira aleatória, não. As leis da química são leis perfeitas, né? Na mesa de um laboratório, a gente reproduz as reações químicas e elas se comportam sempre do mesmo jeito, obedecendo o quê? Leis. Obedecendo leis universais. A química segue leis universais. É isso que falta para a ciência acadêmica, fazer essa conexão, né, entre a lei química com as leis universais. Aliás, um grande químico francês, Lavoisier, né, o grande químico Lavoisier, durante a Revolução Francesa, ele já se expressou, descobriu através da química, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A ciência classifica essa descoberta como uma descoberta do campo da química, mas não é. Essa descoberta que Lavoisier fez foi uma descoberta cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha só, nada se cria. Eu não posso criar nada. Ele está dizendo que existe um imanifestado. E esse manifestado se projeta como manifestado. Então, não se pode criar nada. E nada se perde. Nada se perde, tudo se é projetado na parte física densa e lá está contido aquela essência que vem da parte superior do universo, do manifestado, né? E tudo se transforma, além da evolução. Então, esse descoberta de Lavoisier foi uma descoberta cósmica. Um dia a ciência vai reconhecer, ainda não reconhece, um dia a ciência vai reconhecer essa descoberta de Lavoisier, que foi um gênio, um dos maiores gênios da humanidade, né? Uma descoberta cósmica. Provavelmente, eu vou dizer uma coisa, provavelmente ele tinha consciência disso, que ele tinha feito uma descoberta cósmica, mas ele não podia se declarar, porque não ele cairia em desgraça diante dos seus pares da ciência, né? Então ele ficou quieto e deixou isso somente dentro do campo da química. Mas ele, com certeza, tinha noção exatamente daquilo que ele tinha descoberto, daquilo que ele tinha veiculado do universo superior para o universo manifestado, né? Então, isso aí. Agora eu quero esse início de conversa, né? Para início de conversa, eu vou pedir uma intervenção do nosso irmão Carlos, né? Para as suas considerações, para o enriquecimento,
para a pergunta e a gente desenvolvendo esse assunto, que eu acho um assunto maravilhoso, impressionante, cósmico e magnífico. Professor Walter, maravilhoso mesmo, essa questão do imanifestado no manifestado, essa questão do nascer, do vir a ser, essa questão de somos eterno em essência, né, professor? E a gente cai aqui no manifestado e a gente é limitado, né? A gente tem um período. Será que a humanidade não tem toda essa confusão de compreensão de tudo isso? Por isso que a gente erra tanto, porque a gente não compreende tudo isso? Exatamente. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele dá um exemplo de Eclesiastes. A gente pode ler na Bíblia, tem Eclesiastes, né? Eclesiastes justamente fala muito sobre a soberba humana. A soberba humana, né? Então, se a gente lê Eclesiastes, vê todas aquelas meditações, a gente vê sérias de reflexões sobre a soberba humana, de dizer que faz as coisas e determina as coisas, né? Então, de Eclesiastes, o nosso mestre destaca uma afirmação que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar, mas o nosso mestre dá destaque, né? De Eclesiastes é o seguinte: nada existe de novo sob o sol. Está em Eclesiastes. Nada existe de novo sob o sol. Então, nada existe. Então, é uma coisa impressionante. Coincide com Lavoisier, né? Lavoisier, nada se cria. Olha, Lavoisier, veja bem, é claro, é claríssimo. Lavoisier falando, nada se cria, nada se perde. Ele está em conexão com o eclesiástico, com o conhecimento transcendental cósmico. E a ciência não entende isso, não entendeu isso, vai entender. Então, claro que nós temos essa limitação. Essa limitação nossa depende justamente que nós estamos presos ao quaternário, né? Que é justamente o físico denso, os nossos corpos físico denso, o vital, o astral e o mental concreto, o mental inferior. Né? E justamente a iniciação, o processo de iniciação, consiste em fazer a harmonização do quaternário com a tríade superior. Bom, esse é o ponto básico da iniciação. Fazer a harmonização do quaternário com a tríade superior. Não é eliminar o quaternário, não. O quaternário tem potenciais, né? Tem dúvidas, tem desacertos, tem incompetências, tem uma série nosso comportamento, né, com dúvidas, desacertos, né? Mas isso não deve ser eliminado, deve ser o que? Transformado. Lavoisier também, novamente, tudo se transforma. Olha só o que Lavoisier fala. O quaternário e a tríade. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O quaternário se transforma para fazer o quê? A integração com a tríade superior. Olha a lei do Lavoisier vista pelo aspecto cósmico. Então, a iniciação é isso, fazer essa união do quaternário, que está aí na parte de baixo, que é a nossa parte mais física, mais densa, com a tríade superior. A tríade superior, que é o mental superior, Buda e Atman. No momento que a gente faz a harmonização, o que significa? Forma-se o adepto. Nós podemos imaginar dois triângulos, né? Um triângulo superior, um triângulo inferior, de base com base. Quando eu coincido, eu faço a intersecção desses dois triângulos e obtenho aqui uma estrela com 6 pontas. Isso é o hexagrama, a estrela de Salomão. É o símbolo do adepto. Então, por isso que eu digo, aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação estarão fazendo esse caminho. A transformação do quaternário, que se resume numa tríade, para fazer a conjunção com a tríade superior e formando a estrela de Salomão, o adeptado. Nesse momento em que o indivíduo atinge o adeptado, ele atinge um estado de consciência, com relação a nós, super-humana, um estado de consciência super-humano. Ele chega no nível acástico. Não termina aí. Daí ele vai passar para níveis super-acásticos, vai atingir uma consciência subdivina, depois uma consciência divina, até atingir o primeiro trono, o primeiro logos, Aquibel. Então, esse é o sentido importantíssimo desse entendimento de como se processa
toda essa história. Eu sempre bato na seguinte tecla, esses conhecimentos transcendentais têm muitos nomes, tem muitas denominações, datas, etc. As pessoas, às vezes, ficam preocupadas com os nomes, com as datas, né? E ficam e tentam entender o significado dos nomes, das datas, memorizar. Não é isso, não é isso. O mais importante é entender como as coisas funcionam. Entendendo esse funcionamento do quaternário, da tríade, da manifestação, do imanifestado com manifestado, essa relação de cima para baixo, isso é importante para o início de uma caminhada que significa o caminho da iniciação. Muito bom, professor. Eu vou entrar agora com as perguntas, tá? O Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: a obra foi prejudicada com a pandemia? E eu vou um pouco além, viu, professor? A humanidade, será que aprendeu alguma coisa com esse processo todo? Será que isso vai agilizar o processo de evolução? Eu vou dizer uma coisa: a pandemia faz parte da obra. O irmão pergunta: a obra foi prejudicada com a pandemia? Não, a pandemia faz parte da obra. Porque, veja bem, de um princípio básico, a lei é justa e perfeita. O nosso mestre diz: nada acontece por acaso. E se a pandemia fosse algo, se a pandemia fosse algo que fosse acontecer para o mal da humanidade, ela não aconteceria. Porque tudo que acontece é para o bem da humanidade. Por mais isso é duro, é duro de aceitar isso. Só o caminho da iniciação nos leva a esse entendimento. Porque quem não está no caminho da iniciação vai achar que a pandemia é o fim do mundo. Né? Não é assim, não é assim. Aliás, olha, tivemos a pandemia, temos a pandemia, tivemos a Primeira Guerra Mundial, foi um desastre, né? Ao nosso olhar humano. A Segunda Guerra Mundial foi outro desastre. E outras guerras ao sabor na sequência dos tempos. Quantas pessoas não morreram nas guerras? Quanto sangue não correu, não é verdade? Nas guerras. E quantas pandemias já não aconteceram na humanidade? Agora, a verdade é o seguinte: a obra sempre cresce. A obra é uma só. Eu não vou dizer, a obra não cresce. Ela é eterna, eterna. Mas nós temos que trazer essa obra para a face da Terra. Agora, é claro que este processo de surgimento de pandemias, surgimento de guerras, etc., faz parte do processo kármico. Nada acontece por acaso. Mas de uma coisa é triste, a humanidade vive um momento triste. Eu estou respondendo para esse irmão de maneira bastante clara, bastante humana, né? É um momento muito triste, a gente vê pessoas morrendo, pessoas sofrendo, né? Mas de uma coisa é certa, não acontece por acaso. Existe o karma por trás disso, e a lei está agindo, e nós vamos ter benefícios. Isso vai trazer benefícios. Nós já estamos vendo extremos benefícios vindo com a pandemia. Está mudando a consciência das pessoas. As pessoas estão se comunicando, as pessoas estão se interagindo mais. As pessoas estão percebendo quanto que vale a interação de uma pessoa com a outra. As pessoas não davam importância a isso, a interação de um ser humano com o outro, o amor universal, né? Um beijo, um abraço, um carinho. Isso tornou-se uma coisa muito importante. Essa falta dessa interação tornou-se mais importante durante a pandemia. Isso não vai ser esquecido, vai ficar gravado na memória da humanidade. Isso vai representar avanço, evolução. Então, a obra foi prejudicada pela pandemia? Não, não foi prejudicada pela pandemia. Nada pode prejudicar a obra. A obra age de acordo com a lei, que é justa e perfeita. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Na verdade, a nossa parte, justamente, no processo de aprendizado, é entender o que está acontecendo, suplantar as dificuldades, resolver as questões que nós temos pela frente, melhorar todas as nossas condições de interatividade entre as pessoas, né? Inclusive, claro, tentar solucionar a questão da pandemia, e vai ser solucionada. A questão da pandemia vai ser solucionada, né? Eu já disse isso, né? O vírus, cada vez mais, ele vai se enfraquecendo, ele não vai desaparecer,
mas ele não vai ficar tão forte. Quanto menos ele circular, mais fraco ele, quanto menos ele circula, mais fraco ele fica. E nós já estamos vendo um processo de melhora no mundo inteiro, né? E isso cada vez mais vai acontecendo. Então, nós só podemos dizer que nós vemos para o futuro da humanidade um futuro radiante, esplendoroso. Não podemos ver um futuro sombrio para a humanidade, não, um futuro esplendoroso para a humanidade, uma nova civilização. Dificuldades existem, mas dificuldades estão aí para serem superadas. Em nome de Deus. Muito bom, professor. Eu achei interessante o comentário da Karina Moura. Estou honrado em estar aqui. A sensação que eu tenho é que estou relembrando algo esquecido há muito e muito tempo. Há menos de 3 meses, tenho procurado e conheci vocês. É recíproco, viu? Veja o que a nossa irmã Karina, né? Eu devo dizer que o que a irmã Karina está falando é recíproco também, né? Para nós é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande estar aqui conversando. E eu vou dizer uma coisa, Karina, eu não ensino, só eu aprendo muito também, viu? Cada live que eu faço, eu vi muita coisa que eu aprendi com as perguntas, porque as perguntas me fazem meditar, me produzem, me induzem à meditação, me induzem a procurar respostas. Então, para mim, é um momento de enriquecimento muito grande. Então, eu estou aprendendo também muito com todos, né? Então, uma interação, veja bem, uma interação nossa, né, de consciências, né, buscando um conhecimento superior, a evolução, rumo ao eterno, rumo à nossa consciência crística. Isso é muito importante. Muito obrigado à nossa irmã Karina. Ô, professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: finalmente surgirá a sexta raça raiz, mas quando? Ninguém sabe. O que se sabe é que esses fatos acontecerão silenciosamente? Veja bem, a sexta raça mãe deverá surgir ainda num tempo posterior, né? Será a primeira raça genuinamente terrestre, né? Mas já está surgindo. A gente diz assim, a sexta raça mãe vai surgir quando? Ela já está surgindo. Já está surgindo com a sexta subraça que está surgindo no Brasil. A sexta subraça da raça ariana já é a semente da sexta raça raiz. Então, estão surgindo seres, estão se formando seres também, com uma consciência diferenciada, para dar a base do surgimento da sexta raça mãe. E já está surgindo no Brasil também a sétima subraça da raça ariana, que é a base para o surgimento da sétima raça mãe. É isso. Então, veja bem, eu quero deixar bem claro, a sexta raça mãe não vai surgir assim, de um dia para o outro. Hoje, amanhã surge a raça. Não é assim. A raça vai sendo formada, ela vai sendo construída. E essa construção é através dos tempos, da evolução das consciências. É isso. As consciências vão evoluindo de tal maneira que vai compondo uma sexta raça raiz, né? E, pelo contrário, também, a quinta raça vai desaparecendo também. Ela vai desaparecendo. A quinta raça mãe ariana ela não vai existir para sempre. Assim como a raça lemuriana desapareceu. A raça atlântica desapareceu. A raça lemuriana desapareceu debaixo do fogo. É isso? Uma convulsão do fogo. A raça atlântica surgiu debaixo da água. É isso? A raça ariana, ela está caminhando, né? Mas ela não vai durar para sempre. Por quê? Porque a raça ariana é um estado de consciência. Olha, a raça ariana é um estado de consciência. E esse estado de consciência um dia vai ser superado. Assim como nós superamos o estado de consciência, não todos, né? A elite espiritual, digo. Assim como a elite espiritual da raça ariana suplantou a consciência lemuriana e suplantou a consciência atlântica, a consciência da raça ariana vai ser suplantada também. Vai chegar um momento que a raça ariana não vai existir mais. Então, na verdade, essas raças aí, elas coexistem. Não é assim, acaba uma e começa a outra, não. A raça lemuriana, ela conviveu com a raça atlântica. É isso? E a raça atlântica também conviveu com a raça ariana. Em determinado momento, a raça atlântica conviveu com a raça ariana e guerrearam entre si.
No Egito existem registros disso, de guerras entre a raça Atlante e a raça ariana, né, que já estava disseminada aqui. Mas a raça Atlante foi sumindo como parte física. A raça lemuriana sumiu como parte física. A raça Atlante sumiu como parte física. Mas a consciência lemuriana e a consciência Atlante continua circulando por aí. Isso é muito importante a gente entender. Existem muitas pessoas na humanidade, muitas pessoas, milhões de pessoas com consciência lemuriana. Muitas e muitas, milhões de pessoas com consciência atlante. Né? E uma parte considerável com consciência ariana. E uma parte mínima com consciência de elite espiritual da raça ariana. Mas a raça ariana um dia vai sumir. Mas esse sumiço da raça ariana não é momentâneo. A raça ariana vai conviver, é a quinta raça-mãe, ela vai conviver com a sexta raça-mãe. Mas, no momento que a sexta raça-mãe for surgindo, a quinta raça vai definhando porque a consciência já não é a consciência do ciclo, vai definhando até sumir. Isso é o processo da evolução das coisas, do processo da evolução da consciência, né? Ô, professor, na verdade, isso é um trecho da Estância de Dizian, que eu vou dar continuidade. Ó. Pois não. Que durante longos milênios, os filhos especiais nascidos igualmente de homens e mulheres especiais serão encarnados como anormais, lusos naturais, física e mentalmente. E à medida que forem crescendo, acordarão um dia e verão que são a maioria. Isso daí é um trecho de HPB, Instância de Dizian. Mas vamos lá, acho que a pergunta mesmo é essa. O Brasil tem uma etapa... Carlos, antes de fazer a pergunta, eu só quero falar o seguinte, só para não esquecer, eu quero ratificar o que você falou, né? Sobre a Dizian, né? A HPB diz o seguinte, que existirá um momento, e já está existindo esse momento, né, em que consciências nascerão na face da Terra e serão consideradas estranhas. Isso, anormais, isso. Veja bem, pessoas nascerão e a gente vai olhar para essas pessoas e vai dizer, mas que esse cara aí é diferente, ele fala umas coisas diferentes, né? Não é isso, são consciências já da sexta sub-raça, da sétima sub-raça, que vem se projetando. E, ao mesmo tempo, a HPB fala, eu vou dizer um exemplo tipo das religiões. As religiões vão se fechando, né? Aliás, o nosso mestre diz, as religiões já foram julgadas, não tem mais nada para oferecer. As religiões que nós conhecíamos já foi julgada. Fim de ciclo, fim de ponto final. É isso. Estão em fase de degeneração. Agora, então, essas religiões elas vão definhando e vão formando seitas pequenininhas, de tal maneira que aqueles que não conseguirem suplantar este estado dessa religião vão ficar naquelas seitas e vão sendo consideradas pessoas estranhas. Né? A humanidade vai olhar, aquele sujeito daquela seita é estranho, ele se comporta de uma maneira estranha. Né? Por quê? Estranha porque ele segue os padrões, está seguindo os padrões do dogma, dos padrões dogmáticos de uma religião que já sumiu. Então, esse é o sentido. Vai sumindo e vai reaparecendo. Né? Isso é muito importante, essa questão dessa visão. Então, a gente vê que as coisas não acontecem assim de relance. Né? Desaparece uma coisa e já aparece a outra. Não, eles se interpõem. Então, isso vai conviver. As pessoas que são estranhas por viverem no passado e as pessoas estranhas por estarem vivendo no futuro. Nós estamos no meio dessas duas possibilidades, mas tudo caminha para o futuro. E esses seres que descem para a face da Terra, esse projeto, eles vão moldando, formando as raízes para uma nova civilização. Muito bem complementado, professor. Agora, então, complementando tudo isso que o Júlio falou, a pergunta dele é o seguinte: o Brasil tem uma etapa desse tempo garantida. Seria a raça dourada, a mistura de todas, mais a essência desses embriões lusos naturais, ou a dos fenícios tão cantados e decantados, hoje libaneses?
Exatamente. Veja, existe uma ligação muito grande, né, entre o nosso irmão fala, né, dos fenícios, do trabalho de Portugal, do Brasil. Isso tudo é uma linha. Isso realmente dos cavaleiros templários é uma linha que vem se projetando através do tempo, né? Projeto do tempo. Isso não é por acaso. Isso é determinado por lei, por determinado de lei. É claro que esses seres que agiram nesses estágios, são seres de hierarquia. São seres de hierarquia. Por exemplo, se a gente for lá na escola de Sagres, a escola de Sagres, né? O príncipe da escola de Sagres, ele era um ser de hierarquia. Era um ser de hierarquia que estava ali, não era um ser qualquer. Era um ser de hierarquia, o príncipe, né? Que fundou a escola de Sagres, o príncipe de Portugal, né? Que fundou a escola de Sagres, né? Era um ser de hierarquia. Então, os seres de hierarquia vão trabalhando, 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 vão trazendo essas informações para que a massa da humanidade siga esses condicionamentos, essas informações e vá formando novas possibilidades evolutivas. Então, realmente, o nosso irmão Júlio dá essa linha, né? Ele mostra uma linha evolutiva aí, muito interessante a mistura de todas, mais a essência desses embriões e a dos fenícios, exatamente. Nós temos, é claro que esses seres que estão se formando agora na atualidade, eles vão fazer parte desse conhecimento que foram trazidos pelos antigos, que eram seres de hierarquia, né? Então, vai formar um conjunto geral, né, de uma nova civilização. O nosso irmão Júlio Terceira afirmou muito bem. Foi uma afirmativa muito, muito interessante. O professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: podemos fazer o saque contra o futuro individuais? Resposta: sim. Sim. Pode existir saques contra o futuro individual e coletivo. Existe saque contra o futuro individual e coletivo. É isso. É claro que o saque coletivo, as pessoas nem têm consciência dessa coletividade, mas essa união, esse coletivo se faz através de consciências que se afinam e estabelece interiormente um princípio de seguir o processo da lei nas suas finalidades. E existe o processo de saque contra o futuro individual, sim. E outra, uma coisa muito importante, que nós já abordamos isso em encontros anteriores, né? O saque contra o futuro individual não há necessidade que a consciência seja uma consciência de elite ou de hierarquia superior, não é necessário. Pode ser um ser humano comum, um ser humano comum. É necessário o seguinte: a sinceridade e o respeito e a disposição para servir a lei. Independe do nível evolutivo do indivíduo. O indivíduo pode não ser um santo, pode não ser um indivíduo muito evoluído, pode ter muitos defeitos. Mas se no meio desses defeitos sobressair aquele estado que ele tem de servir à lei, de servir ao processo evolutivo, ele pode servir de veículo para a lei. Olha só, ele mesmo com as suas deficiências, ele pode servir de veículo para a lei. Isso chama-se saque contra o futuro. O saque contra o futuro, o que significa saque contra o futuro? Ele obtém valores, ainda que ele receberia no futuro, no momento atual. Então, ele vai sacar valores espirituais que ele só recebia no futuro, já. Vai receber já. Então, mas é necessário comprometimento. Comprometimento. Por isso que a gente vê, né? LPD, luta pelo dever. É a essência da eubiose, é essa. Uma das essências da eubiose é essa. Luta pelo dever. Se ele lutar pelo dever, o dever de estar junto à lei universal para produzir a evolução da humanidade, ele recebe o saque contra o futuro. Ou seja, o que ele recebe? Ele recebe valores espirituais que vão enriquecer a sua individualidade e ele vai agir, mesmo que ele não tenha evolução superior no futuro, ele vai começar a ter atitudes pertinentes daquela evolução superior que ele teria no futuro. Isso. Ele vai ser veículo para agir atualmente para o bem da humanidade. Então, realmente o saque com o futuro é uma honra, uma dignidade, algo extraordinário. E qualquer um pode
fazer isso. Isso não é um ser especial que tenha um ser luminoso, iluminado, não. Qualquer um pode receber um saque no futuro. Para isso, há necessidade de ter comprometimento com a lei, com o seu mestre, com a lei universal. Havendo comprometimento, aquele ajuste, né, de eu vou seguir a lei e trabalhar pela evolução da humanidade, então ele recebe todo apoio do universo e todos os valores e potencialidades para a realização desse trabalho. É um saque contra o futuro, individual. Ô, professora, a Alice ela coloca algo aqui muito interessante. A divindade se humaniza e o ser humano se diviniza nesse grande bailado cósmico universal. Então, é do alto, né? A divindade desce na face da Terra, né? Exato. Se humaniza, e a gente tem que pegar essa essência divina para fazer o nosso trabalho aqui na face da Terra, não é, professor? Exatamente. Na verdade, a própria divindade é a própria divindade que se projeta no mundo físico denso, né? Se nós somos Deus, é a divindade que se projeta. Mas esse é o grande mistério. Se vocês me perguntarem por quê, eu vou dizer, não sei. Não sei. E não existe nenhum livro que fale sobre isso. Não existe nenhum livro, nenhum mestre que explique sobre isso, que dê explicação. Eu não encontrei. Tenho aí, quanto tempo eu estudo isso? 60 anos, eu estou mais de 60 anos, desde garotinho que eu venho estudando isso, né? Há mais de 60 anos, eu nunca encontrei um livro ou um mestre isso, que explicasse exatamente o porquê, como funciona isso. Por quê? Então eu digo assim, mas os mestres não sabem, ninguém sabe, ninguém tem ideia? Não é assim, não é assim. Não dá para transmitir, esse é o problema, não dá para transmitir. Por quê? Cada um tem que descobrir por si mesmo. Esta é a grande verdade. Cada um vai ter que descobrir esse mistério por si mesmo. Por que desce vida consciência e segue e sobe vida consciência? Desce vida energia e sobe vida consciência. Por que o universo do imanifestado torna-se manifestado, a consciência se encolhe, depois ela se dilata, né? Isso aí realmente é algo, é um mistério. Eu sei do seguinte, que muitos filósofos já tentaram entender através dos tempos e deram explicações muito variadas a esse respeito, né? Muitos dizem assim, Deus estava se olhando no espelho. Outros dizem, Deus sentiu-se sozinho e quis criar algo para se deixar de ser sozinho. São especulações que entram na esfera da consciência humana, né? E isso não explica nada, não dá explicação nenhuma, né? Agora, inclusive, nós sabemos que o próprio imanifestado, nós não podemos entender o que seja imanifestado. Quando eu falo imanifestado se manifesta, o manifestado a gente entende muito pouco. Já do manifestado, a gente se entende muito pouco. A gente vê o manifestado sob uma forma maiávica. Tudo que é manifestado é maia, ilusão. É isso? Nós não conseguimos ver aquilo que está por trás. Somente a evolução da consciência consegue tirar esses véus. Então, o próprio universo manifestado já é difícil de ser entendido. O imanifestado, então, é impossível de ser entendido. Impossível por quem? Por nós. Evidentemente, por nós. HPB diz isso, né? Que o imanifestado é o inabordável, o incognoscível, né? O inimaginável. Não tem como imaginar. O que é o eterno? Se vocês me perguntaram o que é o eterno, eu não sei o que é eterno. Agora, é claro que esse eterno ele forma deuses. À medida que esse eterno se projeta, né, vai formando diversos níveis de consciência e nós vamos chamando esses níveis de consciência como deuses. Não é um politeísmo, mas são consciências que, para nós, se comportam como Deus. Então, nós temos o nosso Deus é o primeiro trono. O Deus que nós conhecemos é o primeiro trono. É isso, Aquibel. Pelo certo, foi o próprio Deus que se manifestou a Moisés no Monte Sinai, né? Com certeza, né? E o próprio Moisés perguntou, qual é o seu nome, né? Ele disse, eu sou o que sou.
foi a resposta dele? Está na Bíblia, né? O Deus respondeu assim: eu sou o que sou. Isso. Então, isso não tem explicação. Cada um tem que descobrir por si mesmo. E essa é a base da iniciação. Olha, de maneira bem simples, para terminar essa abordagem, o nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele diz: no início, o mestre mostra o caminho. Depois, o discípulo segue sozinho esse caminho, para no final do caminho ele encontrar o mestre dentro de si mesmo. Tá certo? Então, de maneira mais ampla, o mestre mostra o caminho de Deus. Nós caminhamos sozinho à procura desse Deus. Sozinho, quiser, através da meditação, do autoconhecimento. Depois, no final, nós encontramos o quê? Deus dentro de nós mesmos. É uma coisa fantástica, mas essa é a base. Essa é a base de tudo que existe do conhecimento hermético, né? Essa é a base fundamental do processo iniciático. Né? Agora, entender por que o manifestado se manifestou é uma outra história. Agora, uma coisa eu sei, é que nem eu sempre digo, né? Meu nome é Walter. Então, eu já cheguei a essa simples conclusão. O Walter vai entender isso? Não. O Walter jamais vai entender isso. É impossível o Walter entender isso. Por quê? É necessário que o Walter deixe de existir. O Walter é uma ilusão. Isso que vocês estão vendo. Isso aí que vocês estão vendo na sua frente é uma ilusão. O Walter é Maia. E para mim também. É uma ilusão maior para mim ainda, porque eu acho que eu sou o Walter. Mas não sou o Walter. Não sou o Walter. As pessoas as pessoas não são aquilo que elas pensam que são. As pessoas são deuses. Jesus falou: vós sois Deus, mas nós não temos esse entendimento. E justamente esse processo da iniciação é nos dar esse entendimento, de entender a divindade que existe dentro de nós. Muito bom, professor. O que eu achei interessante foi o que a Alice coloca aqui, ó. Deus dorme na pedra, sonha na planta, passeia nos animais e desperta no homem. Exatamente. Isso aí, Deus dorme nas pedras, sonha nas plantas, passeia nos animais e desperta nos homens. É o despertar da consciência, né? Mas veja bem, é sempre a consciência, né? Na pedra tem consciência, na planta tem consciência, nos animais tem consciência e no homem tem consciência. Agora, aquilo que dorme na consciência não é pedra, é consciência de pedra. Ou seja, olha só que importante, a divindade, Deus, está passando pela experiência da pedra. Depois ele passa pela experiência das plantas, depois pela experiência dos animais, e agora está passando pela experiência humana. Nós somos deuses passando pela experiência humana. Quando nos tornarmos adeptos, nós começaremos a passar pela experiência super-humana. Agora, essas consciências interagem entre si. Eu vou dar um exemplo simples. Os seres humanos podem interagir com as plantinhas. As donas de casa sabem disso. Né? Os jardineiros sabem disso. Os jardineiros sabem disso. Tem jardineiro que planta, faz um enxerto, a rosa, faz um enxerto de rosa, a rosa desabrocha. Se um sujeito não tiver aquela técnica, ele vai lá, faz o enxerto, a rosa não desabrocha. Mas é a interação que ele tem com a planta. Não é isso? E muitas donas de casa sabem disso. Né? Tem uma plantinha lá, ela adora a plantinha, trata da plantinha, põe água, né? E é como ela fala com a plantinha. A plantinha, então, cresce, viceja, torna-se... A planta entende o carinho que ela está recebendo do ser humano. Vou repetir, a planta entende, dentro do seu estado de consciência, aquele carinho que ele recebe da consciência humana. Então, ela desabrocha, né? Então, é por isso que tem a ciência, na sociedade em comum, a gente sempre diz assim, aquela pessoa tem uma mão para plantar. Tudo que a planta dá. Não é isso? A gente sempre, desde criança, ouvi isso. Aquela pessoa tem uma mão para plantar. Tudo que ela planta dá. E tem uma outra que, quando ela planta, não dá, a coisa não viceja. É a interação que a pessoa tem com a natureza. Né? Agora, veja, o Templo de Maitreya em São Lourenço, fundado em 1949 pelo professor Henrique de Souza,
é destinado a quem? Uma pergunta que eu vou responder. Resposta dada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza. O templo de Maitreya, em São Lourenço, é dedicado a todas as hierarquias do universo. É dedicado a todas as hierarquias do universo. Não é somente a hierarquia humana, não. A hierarquia mineral, vegetal, animal, humana, super-humana. Todas as hierarquias do universo. Então, o tempo do universo. Sabe? Então, aí, de maneira bastante simples, eu faço essa observação para ver a importância desse entendimento. O professor Alice pergunta o seguinte: o mais importante seria buscar mesmo o autoconhecimento? É o mais importante. Não há outra saída. Não há outra saída. Olha, de maneira simples, Jesus, eu repito esse sempre, parece que eu sou repetitivo, mas não tem como não ser repetitivo, né? Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu te pergunto, o que é a verdade? E eu conhecendo a verdade, vou me libertar do quê? Pela iniciação, a gente descobre isso. A verdade é Deus. E onde está Deus? Dentro de cada um de nós. Então Jesus diz: conhecereis a verdade, vocês conhecerão o Deus que existe dentro de vocês. E eu vou conhecer como? Através do autoconhecimento. Como é que eu vou conhecer o Deus que existe dentro de mim? Através do autoconhecimento. E cada um vai fazer isso. E depois Jesus fala: e a verdade vos libertará. Deus, então, a verdade que é Deus vai me libertar. Vai me libertar do quê? De mim mesmo. Não é verdade? Quando eu, Walter, chegar no momento de entender aquele Deus que existe dentro de mim, eu vou me libertar do quê? De mim, do Walter, o Walter é a minha prisão. O Walter é a minha prisão. Eu estou aprisionado no Walter, a consciência humana. Agora, quando eu conhecer o Deus, através do autoconhecimento, esse Deus me liberta do Walter. Não, você não é o Walter. Aí sim, veja bem, como eu falei antes. Então, a pessoa que atinge está torna-se um adepto. Um adepto. Então, esse adepto ele não é mais Pedro, João, Maria, Henrique, Joana, não tem nome, é um adepto. É isso? Ele está ligado com o segundo trono, né? O nível acástico. É isso? Ele passa em agir em sintonia com o universo. Praticamente que ele está com o pé, ele torna um ser super-humano. Super-humano. A consciência dele é super-humana, é diferente. Isso. Tanto que nas hierarquias que nós vemos no universo, as hierarquias se comportam de maneira impessoal. O nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele nos dá uma revelação, fala de Kutume, que é um ser de hierarquia. A gente fala, Kutume é um ser de hierarquia, mas não é isso. Kutume é uma linha. Olha o que eu estou dizendo. Não existe Kutume, existe uma linha Kutume. Então, toda aquela consciência que tiver naquele nível, ele faz parte daquela linha Kutume. Então, Kutume disse, a revelação do nosso mestre, quando um ser daquela linha Kutume se manifesta, ela diz: eu sou Kutume. Eu sou Kutume. Não é que eu sou Kutume, eu represento a linha Kutume. Então, é a impessoalidade. A impessoalidade. Nós, seres humanos, agimos na pessoalidade, ou na personalidade. A personalidade é o quaternário. Nós não conseguimos ser de maneira diferente. Então, nós agimos dentro dos limites do nosso quaternário, da nossa personalidade. Então, eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho egoísmo, eu tenho raiva, tenho ódio das coisas, me incomodo, etc, etc. Né? Agora, ser impessoal é o caminho. A impessoalidade é o caminho da transcendência. Então, na verdade, na impessoalidade, a consciência deixa de existir na forma restrita e passa a viver na forma universal. Viver na vida universal é viver no amor universal. Aí está o amor do Cristo. Né? Por isso que Jesus falou, amor e perdão. O nosso mestre também, amor e perdão. Fora do amor não há salvação.
O amor é impessoalidade. É impessoalidade. Eu amo a tudo e a todos de forma impessoal, seja quem for. Não só pessoas, mas tudo na natureza, os animais também, né? As plantas, as pedras. O amor é universal. Universal. Não é somente para pessoas, mas toda a criação. Eu amo, nós devemos amar toda a criação como justamente a manifestação da divindade, do eterno, na face da Terra e nos planetas, nas galáxias, e assim por diante. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli pergunta o seguinte: ponto fulcral. Devemos tomar a picada? Olha, eu não sei, eu não posso responder isso, eu precisaria mais informações a respeito, viu? É uma pergunta muito específica, mas eu, Guilherme Vazelli, eu vou meditar sobre esse assunto para ver se eu, sobre essa sua pergunta, e na próxima reunião eu volto a este ponto. Tá? Agora, nesse momento eu não posso, não tenho o que responder, porque precisaria ser analisado. A própria pergunta precisaria ser analisada e colocada num determinado âmbito, né? Num enfoque característico, né? Senão não dá para responder. Mas vai ser respondido proximamente. O Eugênio Meserani, ele fala o seguinte: Anon vai em via contrária à evolução da humanidade. Poderá prevalecer? Então eu pergunto para o Eugênio, o que é não? Me Eu explica acho o que que é é não. a nova ordem mundial, professor. Nova ordem mundial, tudo bem. E agora eu pergunto, de onde vem essa nova ordem mundial? Não sei. Eu não sei de onde vem. Existem muitas coisas, né? Existem muitas coisas que a humanidade fala, aí precisaria analisar. Né? Eu realmente não sei explicar sobre o não. O que é o não? Eu precisaria ler. Aliás, depois eu vou estudar sobre esse não, aí eu posso dar essa resposta de que se algo. Eu não vou poder corresponder já, porque eu também nunca me aprofundei nesse estudo, né, da não, né? Mas eu vou analisar e eu vou ver qual é a origem desse movimento e vou ver se ele tem base. Pode ser que tenha base, pode ser que não tenha base nenhuma, né? Veja bem, eu quero dizer uma coisa para o irmão. Olha, veja bem. O que nós temos hoje na humanidade é o embate entre ideologias e ideias. Se a não for uma ideologia, pode jogar fora. Tudo bem? Se a não, nova ordem mundial, for uma ideologia, que eu não sei o que é isso, eu preciso estudar. Se a não, o que se chama de não, for uma ideologia, pode jogar fora. Se for uma ideia, a gente pode estudar. Tudo que é ideologia, você pode jogar fora. Olha, regra básica, hein? Tudo que for ideologia, joga fora. Agora você vai me perguntar, o que é ideologia? O que é uma ideologia? Aquilo que está ligado com o quaternário. Definição de ideologia. Aquilo que está ligado com o quaternário. Ideologia é todo movimento que tenta satisfazer o interesse de pessoas, de grupos, de empresas, de interesses econômicos e assim por diante. Se a não for isso, pode jogar no lixo porque não vale nada. Eu não sei, nunca estudei. Se a não for isso, pode jogar no lixo porque não tem importância nenhuma. Agora, se a não for algo ligado com a filosofia transcendental cósmica, aí sim podemos estudar. Mas eu vou investigar essa não aí, eu dou uma resposta na próxima. Eu realmente desconheço. Eu desconheço. Porque existe tanto movimento no mundo, né? Existe tanto movimento no mundo, mas, de maneira geral, eu sei que existem movimentos ideológicos e movimentos de ideias. Isso aí já a gente faz uma grande diferença. Né? Se for ideologia, pode jogar no lixo, porque não vale nada. Agora, se for ideia, sim, porque a ideia está ligada com a tríade superior. O professor Alice coloca o seguinte: professor, melhor é ir cuidando dos jardins que as borboletas chegam. Ou seja, a lucidez da consciência. O que achas? Exatamente. Isso o nosso grande escritor, né? O nosso irmão Carlos vai me lembrar o nome dele, das borboletas, né? Aquele escritor gaúcho, né? Me lembre, o escritor gaúcho. O Mário Quintana, Mário Quintana. É tanto nome para lembrar, o grande Mário Quintana. O grande Mário Quintana, ele falou isso. Esse é o indivíduo de terceiro milênio. Viu? Mário Quintana, vocês podem ler, é um ser de terceiro milênio. Isso
Então, ele disse: não adianta correr atrás das borboletas. Cuide do seu jardim, porque cuidando do seu jardim, as borboletas virão. Excelente, excelente. Cuidar do jardim, o que é? O autoconhecimento, cuidar das minhas plantinhas internas, né? Das minhas raízes. Né? Então, as borboletas chegarão. Ou seja, eu cuido do meu jardim de maneira mais transcendental, eu vou aumentando a minha vibração, então eu vou tendo capacidade e possibilidade de entrar em contato com as vibrações superiores. Isso. Quanto mais o meu nível de vibração aumentar, maior possibilidade de entrar em contato com as entidades superiores, os seres de hierarquia. Né? É como se diz também, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso fala-se muito isso. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas eu tenho uma outra forma de falar, mais profunda. Veja bem, eu digo o seguinte: quando o discípulo está pronto, ele enxerga o mestre. Essa é a diferença. Não é que o mestre aparece, o discípulo enxerga o mestre. Porque eu digo uma coisa: muitas vezes uma pessoa vive ao lado de um mestre a vida inteira e não percebe que ele é um mestre. É isso. As pessoas vivem ao lado do mestre a vida inteira e não nem desconfiam que ele é um mestre. Agora, é necessário que as suas vistas se abram. Suas vistas, eu digo, a sua vibração se eleve para ele entender que aquele que está ali é um mestre. Não é verdade? Então, realmente, Mário Quintana. O Mário Quintana é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. O Guilherme Guazelli Neto, seria uma manifestação senoidal? Mais uma vez, eu quero saber o que é senoidal. Eu não posso dizer. É ligado com senoide, realmente é algo que eu preciso estudar. Aí entra na física, né? Também eu vou estudar isso, eu vou fazer. É bom porque assim eu não sei responder, porque eu não sei, aqui o Guilherme Guazelli está se referindo quando ele fala senoidal. A física, não sei, eu não sei explicar, não sei dizer. Mas a resposta será estudada e será dada no próximo encontro. Isso. A Maria Siqueira coloca o seguinte: nós aqui na Terra somos experimentos? Não, nós não somos experimentos, não somos experimentos. Não, de maneira nenhuma. Nós não podemos considerar que nós estamos aqui de forma experimental, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a lei é justa e perfeita. Nós estamos aqui de maneira cósmica. De maneira cósmica. Nós estamos aqui porque devemos estar aqui. Veja bem, nós não somos uma experiência, não é isso, não. Nós não somos uma experiência. Existe um plano definido para que a nossa consciência se eleve até o plano divino. Então, não é uma experiência. Uma experiência, o que é? O que eu chamo de uma experiência? O que se chama de uma experiência na ciência acadêmica? É algo que pode dar certo ou pode não dar certo. Na verdade, uma experiência, algo experimental, pode dar certo ou não pode dar certo. É que nem uma vacina, por exemplo, uma vacina, né? Uma vacina é experimental. Isso, não é verdade? A vacina parece pronta? Não. Tem que fazer o experimento, fazer as medições, estatística, e com o tempo ela vai melhorando. Uma vacina demora 4, 5, 6 anos, às vezes até 10 anos para realmente ser uma vacina com eficiência e sem dar efeitos colaterais. Eu não estou falando isso, a ciência fala isso. A própria ciência afirma isso. Então, isso aí é experimental. É isso. É um experimento. Mas a divindade não faz um experimento conosco. Vamos colocar o ser humano lá, vamos ver o que vai acontecer. Não, não é isso. Nós estamos aqui, somos seres divinos. Então, se seres divinos são projetados na face da Terra, não é um experimento, é uma obra, um trabalho de obra. E trabalho de obra não é um experimento. Tem um início, meio e fim. Tem uma atividade, assim, de planejamento cósmico vigente. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: o profeta João de Jerusalém fala algo sobre Anon. Eu vou investigar. Eu realmente, irmão Júlio, eu não posso falar
o compromisso que eu tenho aqui com a minha consciência, com todos, é falar de coisas que eu tenha absoluta, não certeza em mim, mas base de referência. A minha referência é sempre a obra de Blavatsky, do nosso mestre Henrique de Souza, ou dos grandes mestres, né? Agora, relativamente a coisas que acontecem no mundo, nós devemos ter muito cuidado na análise, muito cuidado na análise, né? Por exemplo, vocês vão perguntar da ONU, né? Vocês podem me perguntar da ONU. Ninguém me perguntou da ONU. A ONU é uma entidade. O que você faz da ONU? É uma entidade falida. Falida. Ela não consegue. Ela teve uma boa intenção na sua formação, mas ela é falida. É isso. É uma entidade que você não tem mais nada para oferecer, tem que ter uma renovação. Eu não estou falando isso, muita gente faz isso. A ONU eu conheço bem, porque eu vejo as suas atividades, as suas ações, na verdade, são atividades às vezes parciais, não tem uma atividade desconexa, às vezes confusa, não é isso? Então, mas isso faz parte da deficiência do ser humano. No futuro existirão entidades de organização mundial com um padrão de organização infinitamente superior à ONU, que está aí nesse processo, nesse baque, né, de vai para lá, vai para cá, né, se desdiz, afirma, depois se desdiz. Então, nós sabemos disso. Nós sabemos que a ONU é comandada pelas grandes potências, né? É comandada pelas grandes potências. E aí tem interesses internacionais, interesses financeiros, interesses políticos, interesses territoriais. É o quaternário. A ONU é uma expressão do quaternário humano. A ONU é uma expressão do quaternário humano. É um jogo de interesses internacionais que estão ali. Isso eu tenho absoluta certeza do que estou falando. Agora, sobre o não, eu não conheço. Não conheço. O professor, tem uma pergunta aqui da nossa irmã, deixa eu ver aqui, a Beth Oliveira. O caminho para o despertar não estaria através da sensorialidade, do sentir abstracional? Exatamente. O despertar, claramente, exatamente. Se nós observarmos a tríade, eu faço aqui uma tríade superior, né? É o que é a coroa da nossa estrutura hiperfísica, a coroa é justamente a tríade superior, que é o mental superior, o Budi e a Atman. Então, realmente, a ciência através da abstração, Eu vou entender através do que? Do mental abstrato, é isso? Que ele tem um entendimento superior, né? Através de Budi, que já não é mais mental. É um mental, podemos chamar de um mental superior, mas é intuição, é intuitivo, e Atman. Atman que não é nem mais mente nem intuição, é uma atividade de participação do ser com a totalidade do universo, né? Uma correlação do indivíduo, ele passa a ser o próprio universo dentro dele. Então, realmente, o caminho do despertar está nesse caminho para despertar o sentido da abstração. Mas não na abstração no sentido como nós entendemos no mundo objetivo, né? Por exemplo, diz assim, a pintura abstrata. A pintura abstrata é uma confusão que ninguém entende ali, né? Você vai, eu faço a pintura abstrata, mas eu acho que nem ele entende o que pintou, né? Não é verdade? Eu estou mentindo. Né? Você faz um quadro abstrato, nem ele entende que pintou. Isso é uma abstração ligada ao quaternário. Né? Agora, essa abstração que eu estou falando, não. Ligada à intuição, ligada às nossas capacidades superiores, de interrelação com o universo e com as hierarquias superiores. Né? É uma questão vibracional. Uma questão vibracional. Eu vibro de maneira intensa, num patamar superior, e eu começo a me interrelacionar com os conhecimentos superiores. Então, realmente, eu começo a sentir de maneira superior aquilo que o ser humano não entende. Todos estão caminhando por esse caminho, e todos chegarão lá. Ô, professor, o Cláudio Sérgio Silva pergunta: a Via Láctea seria o reflexo da consciência humana? A Via Láctea é um grão aglomerado de. Eu quero dizer o seguinte para vocês: olha, eu vou fazer um comparativo.
Nós somos uma Via Láctea. Nós somos uma Via Láctea. Se a gente pudesse observar o nosso corpo como ele é realmente, nós não podemos só vemos só a carapaça, né? Nós temos átomos, elétrons, nós temos aqui seres de diversos estados de consciência, bactérias, fungos, vírus, né? Elementais. O nosso corpo é um aglomerado de consciências, um aglomerado de consciências. E a nossa consciência que dirige toda essa Via Láctea. Isso. A nossa consciência dirige essa nossa Via Láctea toda. Por isso que somos deuses. Nós somos o Deus dessa Via Láctea. É isso? Então, a Via Láctea será um reflexo da consciência humana? Eu digo, nós somos uma Via Láctea. A Via Láctea é reflexo de uma consciência super-humana. Não, a Via Láctea, como nós vemos, é uma reflexo de uma consciência super-humana. Nós temos o centro da Via Láctea, que tem um buraco negro ali, né? Temos as estrelas, temos os planetas girando ao redor, né? Estados de consciência das infinitas graduações girando ao redor, né? E evoluindo, né? Inclusive nós, né? No nosso sistema solar, né? Então, um aglomerado projetado. E não existe. A ciência prevê, calcula mais de 100 bilhões de galáxias no universo. Isso é uma estimativa, né? Atual, mais de 100 bilhões de galáxias no universo. Isso. Então, é uma quantidade enorme. É claro que isso tudo não é uma projeção da consciência humana, é projeção da consciência divina. Mas nós, em paralelo, nós projetamos em nós essa Via Láctea. Nós temos essa responsabilidade de cuidar dessa Via Láctea. É por isso que, para cuidar dessa Via Láctea, nós temos a responsabilidade de fazer nosso autoconhecimento, fazer as yogas, isso. E outra coisa, todos aqueles seres que estão dentro de nós estão evoluindo também. As bactérias, os fungos, os vírus, os elementais, e assim por diante, estão evoluindo. Os átomos, os elétrons, está tudo em evolução. E a nossa inteligência, a nossa estrutura humana comanda essa evolução. É uma grandiosidade esse entendimento. A nossa função também. Somos deuses. Então, o nosso corpo é algo divino que é como se fosse uma Via Láctea. É uma Via Láctea em nós, né? Então, é isso que eu queria responder para... Veja a imensidão do entendimento que nós podemos ter através da filosofia transcendental cósmica. Ô, professor, em virtude da hora, eu vou precisar dar o recado da nossa roda de conversa terça-feira. Eu só queria agradecer o Helder Barreto, professor, porque ele colocou umas considerações sobre a onda senoidal, que é um formato mais puro de onda, com pequenas e suaves oscilações, mas parece que isso daí é um assunto novo. Então, o senhor vai dar uma pesquisada e vai ver também... Uma pesquisada, porque isso. Aí viu, Helder Barreto? E ele fala sobre também a nova ordem mundial, mas tudo isso a gente vê e depois a gente fala no outro programa. Nova ordem mundial, ordem senoidal, isso aí precisa ser investigado e colocado nos seus devidos termos. O importante é colocar as coisas nos devidos termos. O que não se pode fazer numa escola do caminho da iniciação é ficar jogando ideias esparsas, sem sentido, não. Tem que estar tudo de acordo com os princípios da filosofia, da ciência iniciada das idades. Não pode haver nenhum deslize. Não podemos ir para lá nem para cá. É o caminho do meio, né? Devemos ser bastante discretos, rígidos e ter o compromisso de falar sempre aquilo que está de acordo com a ciência iniciada das idades. Exatamente. Então, o recado é a nossa roda de conversa de terça-feira, no canal 3005. O tema será sobre museologia como imaginação da memória. Então, será no dia 13, 28 de setembro de 2021, no mesmo horário, às 20h40. Tá? Então, o tema abordado é museologia como imaginação da memória, com o museólogo Dr. Emerson Ribeiro Castilho, de Itu, São Paulo. Uma ciência que pensa os museus muito além do patrimônio intangível e material, é uma das fontes da criatividade, da valorização de nossos antepassados e da construção do futuro. Você conhece a área da museologia?
qual o seu papel e importância para o humano ser. Então, a gente espera vocês na terça-feira, vai ser uma roda de conversa muito interessante para quem curte conhecimento, cultura e tudo mais. Está aí o convite para terça-feira agora, dia 28 de setembro, o mesmo horário, às 20h40. Viu? Eu queria agradecer a participação de todos, tá? As perguntas. Obrigado pela participação de todos hoje. Um bom final de sábado, um bom domingo, um bom final de semana para todos. E até a próxima, terça e sábado. Até mais. Para todos, foi uma grande honra, uma grande felicidade estar com todos aqui. E terça-feira tem a reunião e esperamos todos aqui para o sábado que vem. A todos, luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.